Tá, bora continuar. Então, eu estava falando antes do nosso intervalo sobre Mussolini, né? Então, é, Mussolini ele vai ser morto em 1945, né? Pela galera lá do antifascismo italiano, né? Ele vai ser executado sumariamente em uma cidadezinha lá da Itália. Eu já estou antecipando a morte do cara, entendeu? Mas em 42, né, a Itália está tentando ali é, apoiar a Alemanha, haja vista que são as primeiras derrotas da Alemanha, né? A Alemanha recua e em 43, né, em 1943, a Itália não vai resistir a, as batalhas do fronte ocidental. E aí o que acontece em 1943, né? O primeiro-ministro italiano, o Giovanni, alguma coisa, Giovanni Vinouti, né, meu italiano sempre maravilhoso, ele vai assinar, né, a rendição da Itália, né, e Mussolini na altura do campeonato, né, pernas para quem te quero, vou me refugiar em algumas províncias que ainda têm o fascismo dentro da região italiana e dentro da Europa. Mas logo em 43, finalzinho de 1943, a Itália vai abrir mão da guerra, né? Nada que a gente já não esperava, né? Quem estudou lá a Primeira Guerra comigo sabe. A Itália é conhecida, né, no nosso maranhês como pipoqueira. Começa ali a guerra, quando o negócio começa a ficar feio para ela vaza da guerra. E aí, com a saída da Itália em 43, a situação do eixo piora mais ainda, né? E outra coisa, galerinha, né? O Holocausto, né? O, a questão dos judeus, a questão do Hitler e aquela maluquice, aquela loucura lá de colocar os judeus nas câmaras de gás, né, do extermínio em massa dos judeus, e não fala só dos judeus, né, os negros, os homossexuais, enfim, ele era lunático, ele as pessoas, muito da sociedade civil alemã, passa a discordar do Hitler. Então, pouco se fala, né, dessa questão dos problemas internos da Alemanha, né? Mas alguns aliados do Hitler no início da guerra começam a ser seus opositores, passam a ser seus opositores, porque percebem que o cara lá é sociopata, né, cara? O cara lá é crazy. E aí vai ter, né, uma ruptura, né, dentro, inclusive, do Partido Nazista. Né? O Partido Nazista fica fragmentado. A gente vê que tem alguns militares nazistas que eles não vão ser, né, adeptos e a favor dessa maluquice do Hitler, e eles inclusive vão fazer uma série, né, o Hitler vai sofrer uma série de atentados, vão tentar, né, assassinar o Hitler ainda durante o período de guerra. Isso colabora para o enfraquecimento do regime, né? Porque o regime no início da guerra era fechado, todo mundo compartilhava do mesmo pensamento, mas já ali em 1943 para 1944, o regime nazista fica fragmentado, né? Ele vai ter várias rupturas, né? Insurreições, né? Que assim são chamadas, as insurreições nazistas. Inclusive tem um filme que é legal, eu indico vocês assistirem. Vamos lá para o momento cultura pop na aula de história. Operação Valkyria. Operação Valkyria, né? Nós temos ali o Tom Cruise, o ator principal do filme, e a direção é do Brian Sagner, tá? Do Brian Sagner, para quem não sabe quem é o Brian Sagner, é o cara que fez X-Men. Mas enfim, né? Apesar do diretor ser o diretor de X-Men, o filme é muito bom, Operação Valkyria. E a Operação Valkyria foi uma operação que existiu em 43, 44, que alguns nazistas queriam assassinar o Hitler, né? Eles fazem ali uma série de atentados contra o Hitler. E claro, não deu certo, né? A gente sabe que o Hitler não vai morrer em 44, mas isso colabora para o enfraquecimento do nazismo, né? Sabe, para vocês entenderem. Não foi apenas
os aliados, mas eles mesmos começam a desentender. O Hitler começa a perder apoio da sociedade alemã. A sociedade alemã observa aquilo e vê que loucura, né? O cara levou a gente para uma guerra, o cara está exterminando pessoas na câmara de gás, né? Então, cara, aquilo fica muito chocante. Os campos de concentração vai ser algo muito pesado. E muitas nações que apoiavam os regimes totalitários passam a tirar o apoio, como, por exemplo, o Brasil, né? O que está acontecendo no Brasil nesse período? Está acontecendo a Era Vargas, né? Que vai de 1930 até 1945, e Vargas era um totalitário. Né? Então, Vargas, o Brasil, por exemplo, passa a apoiar os Estados Unidos, os aliados. Né? É algo muito radical, né? O totalitarismo nazista. Então, a gente também tem que botar esses pontos, essas análises no contexto da guerra para compreender a ruptura, né? E o enfraquecimento de Hitler ali na região da Europa. Ok. E aí a gente tem 1945. Então, vamos terminar a guerra. Oh, perdão. Ainda é 45 não. Final de 1944, né? Em meados ali de junho de 44, né? A gente já está com esses problemas na guerra, né? Já tem esse problema ali do nazismo. E aí o que vai acontecer em 44? Nós vamos ter, né, agora uma operação muito importante. Enquanto o nazismo está perdendo territórios na região do leste europeu para a União Soviética, o Japão está entrando na taca lá no Pacífico. Agora, né, os Estados Unidos fortalecidos, juntamente com a Inglaterra, né, e irão fazer uma operação chamada Operação Overlord. Operação Overlord, feita em 1944, julho de 1944, Operação Overlord, mais conhecida como Dia D. O que foi isso, professor? Eu já ouvi falar, o Dia D, Operação Overlord. Ela se consistiu em dois momentos. O primeiro momento, a quebra e decifrar os códigos nazistas. Um dos motivos da eficiência da dominação do Hitler na Europa era porque os códigos eram indecifráveis, né? Era muito difícil codificar os códigos do Hitler. Então, se mudava o código a cada 3 horas, né? Então, a cada 3 horas, quando eles iam tentar decifrar, eles quem? Os aliados iam tentar decifrar os códigos nazistas para saber qual seria o próximo passo do Hitler, se modificava. Depois diminuiu para 2, depois era a cada 1 hora, né? Haja vista que o cara estava perdendo a guerra. Aí os ingleses e os estadunidenses vão passar mais de um ano, entre os anos de 42, 43 até 44, criando uma máquina chamada a máquina Enigma, tá? A máquina Enigma. Eles vão gastar milhões de dólares para criar essa máquina. Qual era o objetivo dessa máquina? Decifrar em menos de 1 hora os códigos nazistas, os passos que o Hitler iria dar. E isso vai ser muito importante para o quê? Para o desfecho final da guerra. Porque apesar, a partir do momento que essa máquina foi criada, e aí eu digo até para vocês, o nome do cara foi Alan Turing, né? Ele aí é conhecido pelos cientistas como o pai do computador, né? O Alan Turing. Assistam outro filme, olha, momento cultura pop na aula, O Jogo da Imitação. O Jogo da Imitação, muito bom filme, maravilhoso. Assistam O Jogo da Imitação. A faixa etária é para vocês. Vocês vão ver lá, em plena guerra, como a ciência ela ajudou no desfecho da Segunda Guerra Mundial. Vocês vão ver o cientista, o Alan Turing, fazendo lá, batendo cabeça para decifrar os códigos do Hitler, O Jogo da Imitação. E um fato bem interessante é que o ator é o cara que fez Doutor Estranho, tá? Só para ter uma referência aí, quem assistiu Doutor Estranho é o mesmo ator
O cara é muito bom. Mas voltando para a aula, nessa viagem de cultura pop, a partir de decifrar os códigos, as torres, a operação Overload ela entrou em ação. E o que era a operação Overload? Era destruir as torres de comunicação do Hitler. Então, os soldados iriam atravessar vários eixos de batalha, mas o intuito não era necessariamente dominar território, matar os soldados nazistas, se os caras aparecessem pela frente, claro, né? Mas era destruir, né? Derrubar as torres de comunicação. Por quê? Porque os nazistas tinham uma comunicação e uma tecnologia muito eficiente. Então essa foi a Operação Overload. E seguido disso, né, nós vamos ter a invasão, né, na praia da Normandia, na França, na região ali onde o Hitler ocupava, né, o nazismo ocupava. E aí nós vamos ter o dia D, né, a Batalha da Normandia, tá? Quando os soldados dos aliados, a Inglaterra, Estados Unidos e os franceses irão, né, para a invasão e a retomada da França em 1944. 1944 nós temos a retomada da França. Dúvidas? Estou vendo o chat. Não? Dúvidas? Vamos para o momento 3, cultura pop. O que eu mais tenho é para indicar material para vocês assistirem. Vocês estão de quarentena, vão assistir filme bom para aprender história. Vocês somos estudantes de história e nada melhor do que assistir filme. Então, um filme que fala sobre a Batalha do Dia D, professor. A retomada da França em 1944. O resgate do soldado Ryan. Tá? Direção de Steven Spielberg. Filme vencedor aí de uma penca de Oscar. Assista o filme, tem 3 horas de duração, mas o filme é muito bom. O Resgate do Soldado Ryan. Vocês vão até chorar no final. Eu me emociono toda vez que assisto. O filme é muito bom. Tá? Claro que como todo filme estadunidense, né? Você já sabe, né? Vai ter aquela supervalorização dos soldados americanos. Mas tirando essa parte aí, o filme é muito legal. E tem o Tom Hanks como ator principal lá, tá? E assistam, é muito bacana. Vocês vão ver a retomada da França pelos aliados, né? Vai ter ali o começo do filme, eu não estou dando spoiler, tá? É uma coisa que você vê até no trailer. O começo do filme já é as tropas americanas, inglesas, chegando na praia da Normandia e o couro comendo ali, meu irmão. É tiro, é bala, é bomba para tudo que é lado, entendeu? É perna de gente para tudo que é lado, mas a faixa etária é de vocês, entendeu? Dá para vocês assistirem. Ok? Beleza? Aí, em, em 45, né? Em 45, Mussolini vai ser morto, executado, tá? Logo no primeiro semestre ali. E nós temos, né? Nós temos os aliados e as tropas soviéticas, né? Derrotando, consequentemente, as tropas nazistas. Hitler fica acuado. E se conta a lenda que Hitler cometeu suicídio e posteriormente seu corpo vai ser incinerado. Aí gera várias especulações, né? Que, né, ele poderia ter fugido porque alguns dos seus braços direitos vieram para a Argentina, para o Brasil, né? E isso não é balela não, isso aí é história. Mas o fato mesmo concreto, né, que os historiadores têm é que ninguém sabe para onde que o corpo do Hitler foi, até porque se ele tivesse um túmulo, ele poderia servir de mártir, né? Os bandos enfim, de maluquete iriam querer lá entregar florzinha para ele, né? Então, deram o fim no corpo do cara. E só por título de curiosidade, né? Fizeram isso com o corpo de Osama Bin Laden também. Quando a gente for estudar a queda das Torres Gêmeas, aí, né, eu vou contar essa história para vocês. Mas isso é outra história e tal, não vem agora. Ok? Beleza. Entretanto, nós tínhamos ali uma nação que era danada, né? Ela não queria largar o osso. Ela não queria se render, que era o Japão.
Então o Japão continua querendo lutar na guerra praticamente sozinho, né? Porque a Alemanha tinha perdido a guerra no final de 44 e início de 45. Em 43 a Itália já tinha desistido. E o Japão continuava ali tentando, né, fazer alguns ataques às bases americanas, utilizando inclusive a tática do kamikaze, que era os pilotos japoneses jogar o avião e eles mesmos cometer suicídio e explodir tudo. Os caras eram bem doidões, né? E acontece que na altura do campeonato, a arma atômica, a bomba atômica já tinha sido desenvolvida através do projeto Manhattan, né? Já estava em testes no deserto do Novo México, né? E na região do Pacífico também. E a bomba Little Boy e Fat Boy já estavam feitas e através do Eleanor Agaille, que era o avião, né, bombardeiro, em 45, em julho de 45, a cidade de Hiroshima e Nagasaki foram bombardeadas, né, para decretar o fim da Segunda Guerra Mundial e matar mais ou menos 20 mil pessoas instantaneamente, que foi uma coisa absurda, né? Foi uma utilização de força, como nós, estudantes de história, falamos, desnecessária por conta dos Estados Unidos da América, haja vista que, mesmo que o Japão ainda não tivesse desistido da Segunda Guerra Mundial, alguns acordos já estavam sendo assinados para a sua desistência, tá? Então, alguns acordos diplomáticos. Então, era questão de tempo, né? Não precisava ter feito essa loucura de jogar as bombas atômicas, porque os japoneses iriam, sim, até no final de 1945, desistir da Segunda Guerra, eles iam se entregar. Mas os estadunidenses, querendo mostrar toda a força, né, do poderio, né, americano, e já pensando no seu arqui-inimigo, União Soviética, que tinha vencido Hitler, disse, não, a gente também tem que mostrar que nós somos poderosos e tal, e vamos lançar a bomba aqui, e não tô nem aí se matar a criança e matar todo mundo, e aí matou, né? E aí, cara, pega os documentários do History, são muito bons, tem o Dia Seguinte é um documentário muito bom, né? Tem umas 2 horas de duração, mas é legal, vocês vão entender um pouquinho aí sobre as bombas atômicas. Não vou entrar nesse assunto aqui, né? Mas o fato é que a guerra chega ao final em 45. Ufa! Beleza? Entendido? Ok? Deixa eu só colocar aqui o computador para carregar. Um minutinho. Pronto, voltei, nem sentiram saudade. Pois é, e aí agosto de 45, né, setembro de 45, a guerra chegaria ao fim com as bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, e enfim, aí tem vídeos aí mesmo feitos, e coisas reais mesmo, mostrando a bomba e tal. E é impressionante lá, né, esse poder atômico, e, enfim, aí a guerra acaba. Com o final da guerra, nós vamos ter as consequências, tá? Uma consequência direta da Primeira Guerra Mundial vai ser, né, a falência dos regimes totalitários, tá? Então, os regimes totalitários no planeta irão deixar, né, ser fragmentados em diversas regiões, como por exemplo no Brasil, né? Getúlio Vargas abre mão do poder logo após a guerra. Em 1945 a gente tem o fim do Estado Novo, o fim da era Vargas, né? Acaba o totalitarismo varguista, né? Ele vai fazer a redemocratização do Brasil, as pessoas aqui no Brasil em 46 já vão poder votar, em 47 eleger o novo presidente, né? Isso é só um exemplo para que vocês percebam que os princípios de governo totalitário, fascistas, irão chegar ao fim pós a Segunda Guerra Mundial. Outro fato
O impacto vai ser a criação da ONU, né? A antiga Liga das Nações vai ser remodulada e vai ser criada a ONU, né? Que vai buscar estabelecer a paz, né? A paz mundial. Os Estados Unidos, né? Vai se tornar uma potência econômica, como sempre, no final de guerra, né? Uma potência econômica que vai reconstruir aí as cidades de Hiroshima e Nagasaki, financiar a reconstrução do Japão, né? Vão fazer acordos econômicos e diplomáticos que existem até hoje, são aliados econômicos, né? Outro fato importante, nós vamos ter o comunismo avançando, o poder da União Soviética na região do leste europeu, vários territórios vão ser anexados, né, territórios esses que foram tomados de Hitler, né, vão ser anexados à União Soviética. A China se torna comunista, Mao Tse-tung faz a Revolução Popular Comunista na China, né? E nós vamos ter, claro, evidentemente, a Inglaterra e a França devendo financeiramente os Estados Unidos e a Guerra Fria, né, que começa ali em 46 e se arrasta até 1991, quando o planeta Guerra, quando o planeta Terra, tá, vai ficar morrendo de medo de uma terceira guerra mundial. De um lado, capitalismo estadunidense, de outro lado, comunismo stalinista soviético. E aí, meu amiguinho, vai ser aquele momento que chama de momento de tensão, né? Porque em 47, 48, 49, a União Soviética vai fazer também armas atômicas. Aí, meu compadre, graças a Deus eu não vivi esse momento, porque se eu vivesse, eu acho que eu nem dormia, de tão nervoso. Porque já imaginou, Estados Unidos de um lado com bomba atômica, a União Soviética do outro lado com bomba atômica, o povo com ideologias e o mundo bipolarizado, Afe Maria, cruz credo. Aí já sabe, graças a Deus não teve a Terceira Guerra Mundial, porque se tivesse a gente não estava nem aqui para contar a história, né? Ia ser uma guerra de bombas atômicas e o mundo chegaria ao fim. Ok, beleza. Isso foi a guerra. O que podemos tirar como lição da guerra? Não faça guerra, faça paz. Tá? O movimento hippie começa em 1970. Por quê? Porque isso fica lá para frente, porque eu já estou me adiantando no conteúdo. Ok, beleza? Alguma dúvida? Galera, eu sei que é meio chato ouvir tudo isso, mas ou agora ou depois. Entendeu? Ou agora no segundo ano, ou agora no terceiro. Então, já como a gente está aqui mesmo, a gente está sentado, todo mundo na frente do computador, então bora logo falar sobre a Segunda Guerra tudinho. Mas pela madrugada, pelo amor de Deus, eu detalhei ano por ano da guerra. Vocês podem chegar e sentar agora com papai, com mamãe, com titia, com vovó e falar, bora conversar, vou contar a história da guerra para vocês ano por ano. Então, que vocês não tenham dúvida em relação a isso. Ok? Beleza? E olha que é um assunto que particularmente eu já falei para vocês pessoalmente em outras aulas, eu acho um assunto assim, dá uma aula empolgado sobre Segunda Guerra Mundial, só dizendo vários filmes para vocês assistirem. E falando de filme, deixa eu fazer logo minhas últimas duas indicações do momento pop. Assistam Pearl Harbor, né? Já assistiram Pearl Harbor? Filme com Ben Affleck, para quem não sabe quem é Ben Affleck, foi o cara que fez Batman versus Superman ali, cara grandão. Pois é, assistam Pearl Harbor, é muito bom, muito bom. É do diretor Michael Bay. Oi? Eu gosto muito desse filme. É um filme muito bom, também chorei. Apesar de ter lá um romancezinho meio meia boca, meio coisa novela das nove, meio coisa Globo, pula essa parte do romance e vê a parte da história, é muito bom. O diretor é Michael Bay, o diretor de Transformers. Então já imagina, né? Vai ter explosão para tudo que é lado. Não vai aparecer Optimus Prime, não, mas vai ter explosão para tudo que é lado. Tá? Pearl Harbor. Outro filme muito bom, que eu fui no cinema agora. Agora não. Momentos antes da pandemia. Acho que foi o último filme que eu assisti, galera. O filme é bom, não é bom, mas é bom. Batalha de Midway. Batalha de Midway. Tá em cartaz, ó. É de 2019.
Deve estar na Netflix, deve estar disponível aí. Batalha de Midway. É um filme muito bom. Quer dizer, eu estou botando muito bom só para vocês assistirem. Assim, é bacana assim, né, pra história. Eu não acho muito bom porque eu acho ele um tanto exagerado, tem explosão demais, e aquelas frases de efeito, né, dos americanos, eu vou lá porque eu sou, aquelas coisas assim que eu já tô meio, né. Mas o filme é legal, é do diretor de Independence Day, né? Sabe o que é Independence Day? 2012, aquele filme. Então já imagina, né, para quem gosta de explosão e catástrofe, o filme é uma mão cheia aí. Então, são duas indicações boas para vocês fechar todo esse conteúdo de Segunda Guerra Mundial. E, pelo amor de Deus, não me perguntem mais sobre Segunda Guerra Mundial nesse ano. Tô brincando. Ok? Falta quanto tempo para acabar a nossa aula? Ainda falta muito? Faltam 10 minutos. 10 minutos. Bora falar de história do Brasil. Tô aqui para falar. A Mariana já gritou ali. Bora falar de história do Brasil. Que é assunto que cai do Enem. Então, passa a régua, fechou. Ó, só para ficar amarradinho, tá? A gente para a história geral no ano de 1945. Quando a gente retornar a estudar a história geral, a gente pega de 46. Aí a gente vai falar sobre Guerra Fria, ok? Beleza? Então, fechamos a história geral aí. Vamos agora voltar no tempo. Deixa eu ver aqui. Quem está com o material aí? Fala aí, Carolzinha, qual é o capítulo depois de História Geral, a gente vai ter o eixo do História do Brasil. Eu sei que é a Primeira República. É a Primeira República. Eu não sei, parece que será que é industrialização? Porque eu botei o livro bem para cá, ao lado. Espera rapidão, deixa eu procurar aqui. Jogo rápido. Pronto, retornei. Olha o que eu peguei ali para mostrar para vocês, cara. Para quem gosta de história, tá? Os meus singelos alunos de história. Olha, eu tenho o livro do Churchill, tá? A biografia do Winston Churchill, primeiro-ministro britânico no período da Segunda Guerra Mundial, ó. Muito bom, tá? O livro. Se vocês quiserem depois eu empresto, sei lá, como cheguei ao poder, ó. Tá? Vem falando sobre a trajetória dele, vem falando sobre as atitudes dele. Ele foi um cara muito importante na guerra, né? Todo mundo fala do Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, mas o Churchill, ele vai ser importante no pós-guerra também, né? Porque no período da Guerra Fria, o Winston Churchill ele vai equilibrar ali, evitando até que a gente entre em uma terceira guerra mundial. Mas enfim, eu vou ler aqui rapidinho. A gente vai falar sobre industrialização, né? Industrialização, né? Oh, meu Deus. Cadê? Industrialização e modernização. Isso aí. Então, eu só vou fazer uma introdução, tá, galera? A gente não vai adentrar, tá terminando nosso tempo. É só para quando nós viermos estudar a história do Brasil nas próximas aulas, a gente já saiba onde nós estamos aqui no contexto histórico. Beleza? Então, esse capítulo do livro de vocês, ele vai falar ainda sobre a Primeira República, tá? Para quem não lembra, a Primeira República vai de 1889, né? Mais precisamente no dia 15 de novembro, com a proclamação da República de 1889, e vai até 1930. Perdão, desculpa. 1889 até 1930, quando Vargas assume o poder. Né? Quando Vargas vai passar 15 anos no poder, de 1930 até 1945. Então, esse período da Primeira República, de 1889 até 1930, a gente divide ela em dois períodos, em duas fases, que vocês já sabem. A primeira fase, que é chamada de República da Espada, e a segunda fase, que é chamada de República Oligárquica. Esse momento aí, esse capítulo sobre industrialização e etc. e tudo mais, a economia, está focado mais nessa fase 2, tá? Está focado mais na fase da República Oligárquica, quando nós temos a famosa política café e leite, né? São Paulo e Minas Gerais controlando o cenário político brasileiro,
né, a alternância, né, dos presidentes, 4 anos presidente paulista, 4 anos o presidente mineiro. E o que nós temos de interessante nesse momento, né, de industrialização, né, vai ser justamente a chegada dos imigrantes, tá? Por quê? Porque esse período é um período que nós estamos passando pelas turbulências, né, na Europa. Que turbulências são essas? A Revolução Industrial, no século XIX, final do século XIX, e posteriormente a Primeira Guerra Mundial. Então, nós vamos ter vários imigrantes chegando no Brasil nesse momento aí, né? Porque a Europa está passando por turbulências, né? E não tem oportunidade de emprego, de vaga para todo mundo por lá. Então, muitos italianos, alemães, né? A galera da região central da Europa irão vir para o Brasil. Nesse momento também temos a chegada dos japoneses, né? Nós vamos ter um presidente chamado 1908, Rodrigues Alves. Rodrigues Alves, né? Nós vamos ter o presidente Rodrigues Alves. Inclusive, Rodrigues Alves morreu de gripe espanhola. Mas, enfim, né? Deixa para outra história quando a gente estiver falando sobre gripe espanhola. Né? Mas Rodrigues Alves, ele vai fechar um acordo com o Japão naquele período, 1908, 1910, né? Inclusive, ele vai ser presidente do Brasil 2 vezes, em 1908 e, se não me falha a memória, em 1918. Né? Ele vai ser presidente 2 vezes do Brasil. É na segunda vez que ele morre, que a gripe espanhola é em 1918. Mas, enfim. Então, o cara vai fechar um acordo com o Japão para que os imigrantes japoneses entrem no Brasil, né? Principalmente em São Paulo. Né? São Paulo tem um bairro lá que é só dos japoneses, que é o bairro da Liberdade. Né? A comunidade da Liberdade, se não me falha a memória, é só dos japoneses. Então, por que essa galera vem para o território brasileiro? Eles vêm para o território brasileiro trabalhar na lavoura de café. Né? Haja vista que a escravidão chegou ao fim, né? Em 1888, um ano antes da proclamação da República, através da Lei Áurea. Então, os caras vêm para cá trabalhar na lavoura de café, e a forma como eles vêm trabalhar é uma forma assalariada, entretanto, no sistema de colonato. Né? Colonato. Aí vocês devem estar se perguntando o que era colonato. É porque, como não existia naquela época a carteira de trabalho, né? Não existia, a carteira de trabalho só vai ser criada por Getúlio Vargas em 1934, e a gente está falando de 1908 até 1918, por ali, né? Não existia a carteira de trabalho, então eles assinavam um contrato de trabalho, né? E era uma espécie de colonato. Colonato, para quem não sabe, era o cafeicultor ceder a propriedade, né, ceder a propriedade de terra para aquele imigrante trabalhar, viver naquele local, e eles estipulavam um valor de salário, né, X salário. E esse valor de salário ele não era alterado, mesmo se a propriedade, mesmo se a fazenda lá do cafeicultor vendesse mais ou vendesse menos café, né? Então esse era o sistema de colonato. Então era, por exemplo, Léozinho aqui, ele vai ser um imigrante. Ele chega no Brasil, eu sou cafeicultor, eu arrumei ali uma casinha para ele dentro da minha propriedade, ele vai trabalhar ali e eu vou pagar R$100, né? R$100 para ele por mês. Se eu vender mais café ou vender menos café, não importa. O valor que ele vai receber é aquele, ok? Então, tecnicamente, ele não tem uma propriedade privada, porque, né, a propriedade que ele vive é minha. Então, isso é uma espécie de colonato, tá? Então, essas relações sociais, trabalhistas, é interessante a gente estudar, até porque isso cai nas provas dos vestibulares. Então, antes de a gente se tornar, né, trabalhadores com carteira assinada em 1934, né, com a nova Constituição, a Constituição de 1934, elaborada aí
promulgada por Getúlio Vargas, nós éramos, né, trabalhadores assalariados, imigrantes colonados. E os trabalhadores brasileiros, né, através de contrato, né, eram feitos contratos e trabalhos informais era algo muito comum naquela época. Tá? A industrialização naquele período chega a partir dos investimentos e da aproximação do Brasil com os Estados Unidos e com a Inglaterra, né? Então, os Estados Unidos, em 1900 véspera, né, e pós Primeira Guerra Mundial, vocês sabem que está com muito recurso financeiro, acaba também colaborando para esse fortalecimento econômico dos brasileiros naquele momento, mas claro que isso não é de graça, o Brasil tem que se tornar uma nação, né, capitalista também. E em 1939 a gente vai chegar lá na frente e eu vou contar para vocês o que acontece no território brasileiro. Então, essa pequena industrialização, cara, é uma industrialização voltada mais para o café. E aí fica para a próxima aula esse conteúdo, ok? Só uma introdução aqui para a gente se localizar no tempo. Beleza? Então, galera, muito obrigado. Alguma dúvida? Vou guardar meu livro, ó. Não. Não? Não. Então, galerinha, mais uma vez, Qualquer muito coisa a obrigado. gente traz na próxima aula a dúvida. Oi? Não, mas qualquer coisa a gente traz na próxima aula a dúvida. Beleza. Próxima aula, se tiver dúvida, podem trazer que eu estou aqui para tirá-las, tá? Muito obrigado pela companhia de vocês, tá? Fiquem com Deus, não esqueçam que eu estou com saudades. E lembre-se, se puder, fique em casa. Ah, gostou, né? Decorei essa frase. Entendeu? Beleza? Então, cuide-se e vai cair aqui. Beijinho para todos. Até a Tchau, tia. próxima. Tchau, professor. Tchau, criança.